mais um momento que nós nos encontramos aqui neste lugar em que todos possam estar ouvindo a reflexão da Palavra de Deus. Quero estar lendo algumas passagens bíblicas para nós estarmos refletirmos sobre o texto, o que é que ele nos oferece. Isso é muito importante, o cuidado que devemos ter na leitura da Palavra de Deus. Às vezes fica até dificultoso, porque muitas pessoas acostumam a ouvir de maneira não tão responsável da maneira que são transmitidas, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender algo novo que venha fazer as pessoas pensar melhor sobre o assunto. Então eu gostaria aqui de estar contribuindo, que nós precisamos entender a Palavra de Deus para que possamos ter equilíbrio, a vivermos de uma forma sadia a Palavra de Deus. Quero ler aqui no capítulo 24 de Mateus, e o versículo 39 até o 41. Diz assim, vamos ler o 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, esses são os versos que acabei de ler, registrado em Mateus 24, para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre o que o texto nos traz para nós. Há muitas pessoas que fazem confusão. Nós precisamos entender que a Bíblia trata com três tipos de povos. A Bíblia trata com judeus, com gentio e com a igreja. Então são três tipos de povo, com a igreja, gentio e judeu. No entanto, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 32, não dê escândalo aos judeus, aos gentios, nem tampouco à igreja do Senhor. Então a gente precisa entender essa questão. Então a Bíblia fala com três tipos de povos. E há muitas pessoas que confundem todos os assuntos escatológicos transferido para a igreja. E não analisa que assunto escatológico também inclui a nação de Israel. Tem assunto escatológico que inclui a igreja. E tem assunto escatológico que inclui a nação de Israel. E tem assunto escatológico que também inclui as nações. Então a gente precisamos entender isso. E há muitas pessoas que utilizam texto escatológico para amedrontar as pessoas, para que as pessoas venham causar nele temor. Mas nós precisamos ser um pouco mais coerente nessa questão, para que a gente não utilize isso, porque nem tanto quando se fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala, seja irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida fala assim, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então a vinda de Jesus para a igreja é consolo, não é algo que atormenta, é um consolo para a igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então nós vamos ver aqui, esse versículo, nós vemos aqui, 39, principalmente o versículo 38, fala nos dias anteriores ao dilúvio. Ou seja, as pessoas viviam de forma sem se preocupar com a mensagem que estava sendo transmitida naquele dia a respeito do dilúvio que viria. As pessoas não estavam preocupadas com isso. Eles estavam vivendo de forma em prol das coisas.
eles não imaginavam a respeito da seriedade do que estava sendo tratado pela mensagem de Noé. Então a Bíblia diz que não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem estava se referindo à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vinda de Jesus aqui é a vinda para a segunda fase. Não é a vinda para a primeira fase, que é para a igreja. Essa é a vinda para a segunda fase, que vai estabelecer o milênio, que vai cessar a grande tribulação. Então a gente percebe aqui que o texto está dizendo que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou aqui, a palavra levado é similar com o versículo 39, que levou a todos, e diz aqui, com o versículo 39, conforme eu já falei, mais um paralelo com o termo levou, para descrever o juízo que veio com o dilúvio. Então a palavra levou está associado aos antediluvianos, que sofreu o juízo de Deus. O dilúvio veio sobre eles e levou a todos. Foi levado pelo dilúvio, sofreu consequência do juízo divino. E a gente percebe então que diz, versículo 40, então estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Então nós percebemos aqui que o versículo não está falando do arrebatamento. O versículo está falando a respeito da segunda fase, que Jesus virá com a igreja para estabelecer o milênio e julgar as nações que colocaram os judeus em perseguição. Então, os que vão entrar no milênio e os que vão ser condenados por a questão até do tratamento que vão atribuir à nação de Israel, vão colocar a nação de Israel em situações desconfortáveis, vão trazer perseguição a Israel. Então o Senhor vai entrar em julgamento com as nações. No entanto que a Bíblia fala, reunirá as nações e vai apartar um do outro, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então os pequeninos ali são os pequeninos judeus. Os pequeninos se referem aos judeus. E a gente percebe aqui, ele fala aqui na cultura como era dentro do conceito de Israel. As atividades profissionais que havia entre eles, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Quer dizer, levado está dentro do versículo anterior. Levado significa levado ao juízo. Então é uma passagem bem clara. É similar aos antediluvianos. Como os antediluvianos foi levado pelo juízo de Deus através do dilúvio, assim também pessoas no período da grande tribulação, que vão passar a tribulação, vão ser mortos, vão sofrer o juízo de Deus, os que vão ser separados para ser condenados quando as nações vão se reunir. Então a gente percebe aqui, ele vai falar dentro da cultura de Israel. Ou seja, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Quer dizer, a palavra deixado aqui significa que essa pessoa será deixada para entrar no reino milenal. Os que serão levados serão, ou seja, sofrerão o juízo de Deus. Então há uma diferença aqui, tá? Então esse que será deixado será então para entrar no milênio. Então não devemos aplicar esses versículos ao arrebatamento, sendo que os cristãos se encontrarão nos ares com o Senhor. Então o tratamento de Deus com a igreja será nos ares. Seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Atividade de galardões,
da maneira que Deus vai tratar conosco será nos ares. E depois nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Então a gente precisa entender. Aqui na terra, o Senhor vai agir com Israel e com as nações, enquanto nós já estaremos com o Senhor. Então nós vemos aqui, enquanto outros permanecerão para entrar no reino, que diz aqui, será deixado para entrar no reino milenal. Então essas pessoas, que vai haver uma distinção de pessoas, que um será levado a juízo e outro será deixado para entrar no reino milenal. Então haverá uma distinção de pessoas, não é para a igreja, mas é para as pessoas que vão entrar no milênio. E nós vemos aqui, e levou a todos ao juízo. Então nós vemos que todos, quanto negligenciaram a realidade do Cristo que viria, não dando valor aos princípios que Deus estabelece, e as pessoas não vão valorizar a palavra de Deus, então sofrerão consequência em relação a isso. E Israel será bem sucedido, conforme a Bíblia diz que os 144 mil, os remanescentes, os fiéis, vão entrar no reino milenal. E diz aqui, deixado para trás, farão parte do reino milenal, assim como Noé e sua família foram deixados para repovoar a terra, foi deixado para iniciar a povoação novamente da terra, assim também os que serão deixados para entrar no reino milenal. Então esse aqui é um texto que não se fala do arrebatamento. Nós precisamos entender que o arrebatamento é dito para a igreja, não é dito para Israel. No entanto que o Mateus 24 não inicia no capítulo 24. O Mateus 24 inicia nos finais do capítulo 23. No entanto que diz Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Inicia ali. Então o texto, Mateus 24, é direcionado a Israel. No entanto que vai falar sobre o calendário judaico, dizendo a respeito para que orem, para que a vossa fuga não seja no inverno, nem tampouco no sábado. O calendário judaico. Então o tratamento ali é para Israel. Para a igreja de Jesus Cristo, como diz a própria Bíblia e o conceito teológico, diz que João escreveu para os cristãos. Então, sendo escrito para os cristãos, João vai dizer, no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, vai falar com a igreja, e dizendo, sejais um, como nós somos um. E o capítulo 14 de João, dizendo, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para a igreja. Então é diferente em relação a Israel. Amém? Que Deus possa nos ajudar a compreender isso. Obrigado.